Como vocês sabem ou não, eu tô de mudança e agora eu tenho uma missão, que é deixar o apartamento novo à minha cara. E a decoração dele é extremamente importante porque, além de ser o cantinho onde eu vou passar todos os meus dias, ele também vai ser o cenário dos próximos vídeos do canal. Então tem que ser bem bonito. E eu também queria muito que tivesse alguma coisa feita por mim no cenário, na decoração, sabe? Afinal, esse é um canal de arte, esse é um canal de faça você mesmo. Então eu decidi fazer 2 pôsteres para as paredes do meu quarto. A minha ideia é escrever alguma frase legal sobre criatividade. Eu pesquisei algumas na internet e as que eu mais gostei foram essas duas aqui. Pense menos, crie mais. E a outra é confie no processo, que é quase um bordão aqui do canal. E eu vou colocar elas em inglês também, que foi como eu encontrei essas frases. Eu ainda tô decidindo qual vai ser o primeiro pôster, mas eu sei que eu quero ele em uma estética bem retrô, com um mascote, algo assim. E o mascote tem que ficar em bastante destaque, né? Já que ele vai ser visto de longe. Eu rabisquei algumas ideias do que o mascote poderia ser, né? Como eu quero algo relacionado à criatividade, as minhas ideias foram uma lâmpada e um pincel. Só que a lâmpada tava me passando uma vibe muito escritório empresarial, ou então escola, eu não sei. Mesmo que represente criatividade, eu quero uma coisa que diga ainda mais artística, sabe? Só que por outro lado, eu tava achando o pincel que eu desenhei muito fininho. Aí eu tentei desenhar aquele pincel quadrado. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer ele segurando um baldinho de tinta. E aí eu tirei as pernas dele, né? Como se as pernas dele fossem o cabo. E eu acho que essa foi a melhor versão. Ficou perfeita. E pra aproveitar, eu já vou fotografar essa arte pra finalizar ela no Illustrator, que é ótimo pra esse tipo de trabalho, já que eu consigo vetorizar o personagem, então vai ficar sempre com uma boa qualidade. E além dos mascotes, eu também fiz alguns testes pra explorar a disposição das palavras no texto e a composição, já que pro segundo pôster eu quero ele só com texto, mas eu quero naquela estética que tá meio na moda de pôsteres, que são os pôsteres bem retrô também, que eles têm uma vibe meio vintage. Bom, não sei qual das opções foi a favorita de vocês, mas a minha com certeza foi esse pincelzinho quadrado. Então eu tirei uma foto dele com o celular mesmo e coloquei no Illustrator para usar o meu desenho de base pra gente fazer o arquivo dessa ilustração. E esse processo é chamado de vetorização. Então eu começo criando uma camada acima da camada do desenho, e isso é muito importante, não pode ser na mesma camada. E usando a ferramenta caneta, eu fui traçando em cima do meu desenho. E não tem problema se ficar alguma imperfeição ou outra, porque tá vendo essas bolinhas em cima dos traços? Então, isso faz com que a gente ainda consiga mexer nelas. Então qualquer coisa eu ainda posso ajustar depois a espessura, a curvatura ou a posição de alguma delas. E aí eu posso usar também outras ferramentas, tipo o círculo aqui, pra me ajudar a dar os toques finais. Na verdade, isso vai ser bem importante porque eu quero esse personagem bem fofinho, então ele tem várias partes arredondadas. E chegando no final da minha base, já tava na hora da gente escolher uma paleta de cores. Gente, eu quero que a minha decoração, que o meu apartamento, o meu quartinho seja super aconchegante. Eu quero tudo combinandinho. Então, como as minhas outras decorações já tem uma paleta de cores mais quente, eu vou deixar os 2 pôsteres nessa paleta de cores também, com bastante rosa, vermelho, amarelo, que foram as cores que eu escolhi pra pintar o pincelzinho também. E a parte da pintura já foi bem mais simples, como a gente já tinha pelo menos uma base ali da line art, e como as cores base, né, tinham áreas grandes a serem preenchidas, eu fui só selecionando aonde pintar, né, onde eu queria colocar a cor. Também utilizando a caneta, só que dessa vez, em vez de estar só o traçado, eu selecionei as cores do meu personagem também. Aí eu desativei a visibilidade da camada das cores pra conseguir fazer mais alguns detalhes, né, tipo os olhinhos e o nariz, que os olhos, inclusive, eu também usei algumas formas, né, pra me ajudar, tipo oval. Claro, finalizei o que tava faltando colorir também, né, que eram as luvinhas e o balde de tinta. E aí, pra fazer as sombras e pra deixar ele bem carismático, eu usei algumas sombras mais quentes e mais saturadas também. Outra coisa que deu um tchan na pintura é que eu pintei toda a line art de vermelho bem escuro com algumas partes marrom, que aí já fica mais dentro ainda da nossa paleta de cores. Com o nosso personagem todo pronto e colorido, eu abri essa ilustração no Photoshop pra gente poder explorar os textos e layouts pra fazer o nosso pôster. Agora, com a ferramenta de formas, gente, eu usei muito a ferramenta de formas porque eu acho ela muito prática, né? Eu comecei fazendo um retângulo rosa pra ser o nosso fundo, e ainda com a ferramenta de formas geométricas pra dar um detalhe a mais, né, pro
pôster não ficar tão vazio, eu coloquei 2 elipses ali atrás do nosso personagem. E tudo em vermelho, gente, porque a temática desse pôster é vermelho. Só que aí eu achei que ia ficar muito mais bonito se o pôster tivesse aquelas bordinhas, sabe? Aquelas bordinhas brancas. Então eu dei mais uma mexida no fundo rosa. E aqui começa a ficar muito interessante, porque em cima do desenho eu adicionei uma camada toda vermelha. Uma camada que eu pintei a tela toda de vermelha. E aí lá nas camadas onde tem escrito normal, se a gente clicar nessa setinha, a gente vai ter várias opções de modos diferentes de camada. Então eu fui dando uma olhada, fui dando uma mexida, eu testei várias camadas. Eu deixei essa camada no modo matiz, porque deixei o desenho de baixo, né, um pouco mais avermelhado. Eu gostei bastante de como ficou. Só que eu queria dar mais textura nesse pôster, né, que é uma coisa que tem muito nesses pôsteres antiguinhos. E aí no Photoshop eu encontrei esse pincel, que você passa ele é tipo várias bolinhas. Então eu passei em todo aquele retângulo rosa e isso deu o maior charme na ilustração. Agora chegou uma das partes mais importantes, que é de escolher a nossa fonte. Gente, meu Deus, eu testei várias fontes mesmo. Uma pessoa muito indecisa. Mas a que eu senti que combinou mais foi essa que vocês estão vendo, né, que eu escolhi. E agora eu tava com outro embate na minha cabeça, se eu deixava o texto vermelho ou branco. Só que o branco e o rosa são muito claros, né? Mas até que tava contrastando legal. Só que como é um pôster que eu acho que vai ser visto bastante de longe também, eu preferi priorizar um contraste maior e coloquei vermelho mesmo. Gente, meu problema com a indecisão das fontes foi resolvido, porque foi só colocar no restante da frase, né, uma fonte diferente, que eu acho que ficou bem bonitinha também. E pra finalizar, pra dar o toque final, a cereja do bolo, eu coloquei uma textura em cima de tudo, assim, né? E o próprio Photoshop dentro do aplicativo, ele tem várias texturas diferentes, que eu dei uma olhada, dei uma explorada. Só que essa, gente, ela passa muito a vibe antiga, sabe? É chamada de granulado essa textura. E aí eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito em cima do pincel. Eu fui nas camadas e mudei os modos. E aí eu deixei no modo super exposição de cores. E só pra finalizar, eu usei de novo aquela ferramenta de formas pra colocar algumas estrelinhas espalhadas assim pelo pôster. E pro segundo pôster eu quero continuar na mesma paleta pra manter essa harmonia, mas dessa vez vai ser só o texto. Então eu vou tentar fazer um layout mais criativo com esse texto. E pra isso eu vou usar o Illustrator, que ele é muito bom de mexer nos textos. E aí no Photoshop eu decidi apagar uma fileirinha, né, desses textos pra ficar mais legível. E pra dar um pouquinho mais de cor nele, eu coloquei um fundo amarelado. E eu fiz a mesma coisa do pôster anterior, né, que eu coloquei uma textura por cima pra ficar uma vibe, pra ficar meio retrô. E eu acho que isso deu todo o charme. E o segundo pôster ficou assim. Mas apesar do espaço vazio nas minhas paredes, eu ainda não sabia onde eu ia colocar eles. Eu tinha algumas opções. Então eu coloquei algumas fotos do meu apartamento no Photoshop e fiz alguns testes de tamanho e de como eu gostaria que ficassem eles dois juntos ali na minha parede. E eles impressos ficaram assim. Eu tô muito feliz com o resultado, eu tô muito satisfeita, tô morrendo de ansiedade pra decorar meu apartamento. E se você também tem vontade de criar seus próprios pôsteres, aproveita que esses apps que eu usei e muitos outros estão com desconto exclusivo para estudantes como eu e você no Plano Pro da Creative Cloud. Então, se você ficou interessado, é só ir no link da descrição. E se você gostou do vídeo e de ver todo o processo criativo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!